Canal A Lei e o Testemunho. Tema de hoje, Moisés, um tipo de Cristo. Depois da vinheta. O primeiro texto está em Deuteronômio, capítulo 18, verso 15. O Senhor teu Deus te levantará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, como eu. A ele ouvireis. Então vemos aqui que Deus iria enviar um profeta como Moisés. E no mesmo capítulo, agora nos versos 18 e 19, nos traz mais informações. Eis, lhe suscitarei um profeta do meio de seus irmãos, como tu, e porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. E será que qualquer que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, eu o requererei dele. Então, aqui indica que tinha não só um profeta em Israel, mas tinha que dar ouvido a ele, né? Que era Moisés, certo? E também suscitaria um profeta no futuro, que seria semelhante a Moisés, e que também deveria de ouvi-lo. Sim. Agora, em João, capítulo 12, versos 48 e 49. Quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa o há de julgar no último dia. E continua, porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai que me enviou, ele me deu mandamento sobre o que hei de dizer e sobre o que hei de falar. Então aqui, Cristo, ele diz que ele é o profeta que iria vir. Que já estava anunciado por Moisés no passado. Sim. Então, ou seja, em Jesus cumpre-se o que Moisés disse, que havia de vir um profeta semelhante a ele. Então ele era um tipo deste profeta, ele era um tipo de Cristo. Sim. Próximo texto, em Atos, capítulo 7, verso 35. Eu leio aqui. A este Moisés, ao qual haviam negado, dizendo: quem te constituiu príncipe e juiz? A este enviou Deus como príncipe e libertador, pela mão do anjo que lhe aparecera na sarça. Então vemos aqui que os filhos de Israel negaram a Moisés. E o que fizeram com Cristo? Em Atos, capítulo 3, verso 14, nos traz a resposta. E aqui eu leio. Mas vós negastes o santo e o justo, e pedistes que se vos desse um homem homicida. Então, como a Moisés, Cristo foi negado por Israel. Justamente. E não somente isso, que Deus iria enviar Moisés como libertador. E agora, e Cristo? Em Romanos, capítulo 11, verso 26, nos diz: e assim todo Israel será salvo, como está escrito: de Sião virá o libertador, e desviará de Jacó as impiedades. Então vemos aqui que Paulo, ele associa aquela profecia de Gênesis com Jesus Cristo, o libertador. Assim como Moisés foi o libertador, né? Sim. E em Daniel 9, verso 25, assim diz: sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao Messias, o príncipe. Então, como vemos, Moisés foi chamado de príncipe e libertador, e Cristo também é chamado de príncipe e libertador. Que é o Messias prometido. Sim. Próximo texto, em Atos, capítulo 7, verso 36. Foi este que os conduziu para fora, fazendo prodígios e sinais na terra do Egito, e no Mar Vermelho, e no deserto, por 40 anos. Então Moisés fez prodígios e sinais na terra do Egito. Sim. Para libertar o povo, não é isso? Sim. Agora com Cristo. Mateus capítulo 4, versos 23 a 25, eu leio. E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria, e traziam-lhe todos os que padeciam, acometidos de várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, os lunáticos e os paralíticos, e ele os curava.
Temos também João, capítulo 6, verso 14. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Então eles sabiam que o profeta que viria deveria fazer as mesmas coisas que Moisés fez, ou seja, prodígios e sinais. É justamente, é isso aí. Prodígios e sinais. Próximo texto, também em Atos, no mesmo capítulo 7, verso 22. E Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios, e era poderoso em suas palavras e obras. Então aqui Moisés era poderoso em palavras e obras. Sim. Próximo texto. Em João, capítulo 7, verso 46. Responderam os servidores: nunca homem algum falou assim como este homem. Se referindo a Cristo. Sim. Então note a semelhança. Moisés realmente era um tipo de Cristo. Agora em Hebreus, o capítulo 11, versos 24 ao 26, nos diz: pela fé Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. E agora com Jesus? Em Filipenses capítulo 2, versos 6 e 8, nos diz: que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Vemos aqui que Moisés escolheu antes ser maltratado com o povo de Deus, ser como um hebreu de fato, e Cristo, ele deixou sua glória e majestade, sim, seu poder, né? E humilhou-se para se tornar como um homem. Como um de nós. Sim. Em Atos, capítulo 7, versos 19 e 20, esse, usando de astúcia contra a nossa linhagem, maltratou nossos pais ao ponto de os fazer enjeitar as suas crianças, para que não se multiplicassem. Nesse tempo nasceu Moisés, e era muito formoso, e foi criado 3 meses em casa de seu pai. Então aqui Moisés, durante a infância, fora perseguido pela maior potência de sua época, que era o Egito. Sim. E o próximo texto? Mateus capítulo 2, verso 16, assim diz: então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito, e mandou matar todos os meninos que havia em Belém, e em todos os seus contornos de 2 anos para baixo, segundo o tempo que, diligentemente, inquirira dos magos. Então Jesus, na sua infância, também fora perseguido pela maior potência de sua época, Roma. Próximo texto, em Êxodo capítulo 3, verso 1. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto, e chegou ao monte de Deus, a Horebe. Então vemos aqui que Moisés ele era pastor de ovelhas. E só um detalhe. Antes de ser pastor de ovelha, ele era general no Egito. Era o príncipe do Egito. Próximo texto. Em João capítulo 10, verso 11. Eu sou o bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. Então, como Moisés, Cristo também foi um pastor. Mas antes ele era um general. Um general, um príncipe do exército do Senhor. São as semelhanças, né? Sim. 1 Coríntios capítulo 10, os versos 1 e 2, assim diz: ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. Interessante porque eles foram batizados em Moisés. Moisés instituiu o batismo ali? Sim. Mas em Gálatas, capítulo 3, verso 27, porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Então vemos aqui que os cristãos foram batizados em Cristo. Isso. Agora Paulo diz que os filhos de Israel, ao sair do Egito, foram batizados em Moisés. Isso. Ou seja, ele estava colocando que Moisés era um tipo de Cristo. Justamente. Em Êxodo, capítulo 19, verso 9, assim diz: e disse o Senhor a Moisés: eis que eu virei a ti numa nuvem espessa, para que o povo ouça, falando eu contigo, e para que também te creiam
eternamente. Porque Moisés tinha anunciado as palavras do seu povo ao Senhor. E agora em Lucas, capítulo 3, verso 22. E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba, e ouviu-se uma voz do céu que dizia: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Então, da mesma forma como Deus agiu com Moisés, agiu também com Cristo, porque Moisés era um tipo de Cristo para que Israel se acostumasse com o Messias. Então, assim como Deus suscitou Moisés, ele também suscitou a Cristo com obras similares, para que o povo entendesse que quando chegasse o Messias, não o rejeitasse. Por quê? Porque as obras do Messias eram equivalentes às de Moisés. Temos também em João, capítulo 12, verso 28 e o 29. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu que dizia: Já o tenho glorificado, e outra vez o glorificarei. Ora, a multidão que ali estava e que a ouvira, dizia que havia sido um trovão, outros diziam um anjo lhe falou. Então a mesma coisa como Deus falava com Moisés, e o povo reconhecia que era Deus falando, da mesma forma aconteceu com Cristo. Isso. Êxodo capítulo 24, verso 18 diz assim: E Moisés entrou no meio da nuvem, depois que subiu ao monte. E Moisés esteve no monte 40 dias e 40 noites. Para receber a lei, né? Sim. E Cristo. Em Mateus capítulo 4, verso 1 e 2. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Então, a mesma similitude entre os dois. Em Êxodo capítulo 34, verso 29 e 30, diz assim: E aconteceu que, descendo Moisés do monte Sinai, trazia as 2 tábuas do testemunho em suas mãos. Sim, quando desceu do monte, Moisés não sabia que a pele do seu rosto resplandecia depois que falara com ele. Assim, pois, viam os filhos de Israel o rosto de Moisés, e que resplandecia a pele do seu rosto, e tornava Moisés a pôr o véu sobre o seu rosto, até entrar para falar com ele. E agora com Cristo. No livro Patriarcas e Profetas, página 330, nos diz: Moisés era um tipo de Cristo. Assim como o intercessor de Israel velava o seu rosto, porque o povo não suportava olhar para a sua glória, assim também Cristo, o mediador divino, velava a sua divindade com a humanidade quando veio à terra. Se ele tivesse vindo revestido do brilho do céu, não teria encontrado acesso aos homens em seu estado pecaminoso. Eles não poderiam ter suportado a glória de sua presença. Portanto, ele se humilhou e foi feito à semelhança da carne pecaminosa, para que pudesse alcançar a raça caída e levantá-la. Isso. Então, o que aconteceu com Moisés, que o seu rosto resplandecia, com Cristo também era assim. Porém, ele teve que velar a sua glória e se apresentar como um ser humano. Porque nós, em estado pecaminoso, não iríamos suportar a glória de Deus. Sim. E tem um texto na Bíblia, em João capítulo 1, verso 14, que também nos diz a mesma coisa. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, assim como Moisés teve que colocar o véu, Cristo também colocou um véu em si, que é se revestir da humanidade. Próximo texto, em Números, capítulo 12, verso 3. E era o homem Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Moisés era muito manso. E Jesus? Em Mateus capítulo 11, verso 29. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Igual. Números capítulo 12, verso 7. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Próximo texto. Hebreus capítulo 3, verso 1 e 2. Por isso, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, sendo fiel ao que o constituiu,
como também o foi Moisés em toda a sua casa. Temos também no mesmo capítulo de Hebreus, os versos 5 e 6. E diz assim: e na verdade, Moisés foi fiel em toda a sua casa, como servo, para testemunho das coisas que se haviam de anunciar, mas Cristo como filho sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós, se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até ao fim. Então, da mesma forma, Moisés era um tipo de Cristo, aqui mesmo diz. Em Êxodo, capítulo 32, os versos 9 ao 11 e o 14. Disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto a este povo, e eis que é povo de dura serviço. Agora, pois, deixa-me, para que o meu furor se acenda contra ele, e o consuma, e eu farei de ti uma grande nação. Moisés, porém, suplicou ao Senhor seu Deus e disse: ó Senhor, por que se acende o teu furor contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito com grande força e com forte mão? Então o Senhor arrependeu-se do mal que dissera que havia de fazer ao seu povo. Nós encontramos aqui que Moisés era um intercessor. Ele intercedeu pelo povo. E Cristo? Em Hebreus capítulo 12, 24, diz assim: e a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o de Abel. Então Jesus ele era um mediador de uma nova aliança. Ele era um intercessor. Sim. Também em 1 Timóteo, capítulo 2, verso 5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Temos também em Hebreus, capítulo 8, verso 5. E aqui diz assim: os quais servem de exemplo e sombra das coisas celestiais, como Moisés divinamente foi avisado, estando já para acabar o tabernáculo. Agora, nos versos 1 e 2, nos dizem: ora, a suma de que temos dito é que temos o sumo sacerdote tal, que está sentado nos céus à destra do trono da majestade, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou e não o homem. Então vemos aqui que Moisés, ele ergueu o tabernáculo terrestre, enquanto Cristo, ele ergueu o santuário celestial. Justamente. Atos, capítulo 13, verso 30, diz assim: mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. Então, Jesus foi ressuscitado dentre os mortos. Se Moisés é um tipo de Cristo e tudo tem se cumprido em Jesus, então tudo que Moisés fez se cumpre também em Jesus. Sim. Né? Aqui diz que Jesus ressuscitou dentre os mortos. Será que Moisés ressuscitou? Vejamos. Em Lucas, capítulo 9, verso 29 ao 31. E estando ele orando, transfigurou-se a aparência do seu rosto, e a sua roupa ficou branca e muito resplandecente. E eis que estavam falando com ele dois homens, que eram Moisés e Elias, os quais apareceram com glória, e falavam da sua morte, a qual havia de cumprir-se em Jerusalém. Então nós vemos aqui que Moisés aparece juntamente com Elias no Monte da Transfiguração. Significa que Moisés realmente morreu, ressuscitou e foi ao céu, porque Moisés era um tipo de Cristo. Então Moisés tinha que cumprir todas as características do Messias até sua morte, ressurreição e subida ao céu. Posteriormente, quem fica no lugar de Moisés seria? Josué. Josué vai dali para frente. Então, ou seja, depois da morte e ressurreição de Moisés, Josué é quem toma conta do povo de Israel e segue avante, também cumprindo as características de Cristo. Ou seja, Josué também foi um tipo de Cristo. Mas Moisés vai até a morte, ressurreição e ascensão ao céu. E como um Cristo, ele diz que ele iria enviar o Consolador, o Espírito Santo, depois de sua morte e ascensão. Assim também cumpre-se com Josué. Sim. Então aqui nós encerramos o vídeo. Nós vemos que Moisés era um tipo de Cristo. Como sendo um tipo de Cristo, toda a sua vida prefigurava tudo que iria acontecer com o Messias. Então isto indica que Moisés também ressuscitou. Mas a ressurreição de Moisés será mostrada no próximo vídeo. Não perca, fique conosco e um ótimo estudo e que Deus abençoe. Amém.